Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Perfil e Negócios. E muito obrigada por nos acompanhar, tá, gente? E quem participa do programa de hoje é uma economista pós-graduada em Administração Estratégica. Eu estou falando da Deise Nicoleto, que largou uma carreira promissora em uma multinacional para empreender e acabou fundando um escritório da Hub Impact em Brasília. Muito bem-vinda, Deise. Tudo bem? Obrigada. Obrigada pelo convite. Tudo bem. Bom, queria começar te perguntando como começou a sua carreira? Como é que começou a sua jornada? Bom, como você mesmo comentou ali, eu sou economista de formação e eu sempre tive esse desejo de empreender. Só que eu entendia que eu precisava, a princípio, ganhar conhecimento, experiência e tudo mais. Então, eu fiz essa minha formação em economia, né? Minha família vem desse lugar empreendedor, meus pais, né? Eu tenho todo mundo muito empreendedor. E aí, quando eu estava trabalhando em algumas empresas, esse desejo de empreender cada vez veio mais forte, assim, né? Então, eu comecei a entender o que fazia sentido para mim nesse processo todo, onde eu podia botar minha melhor energia. E aí surgiu esse desejo aí de empreender e fazer minhas coisas do jeito que eu acredito e gerar negócio, gerar dinheiro para um lugar e colocar energia onde eu acho que é importante, assim. Sim, mas antes você trabalhou numa multinacional, certo? Exato. Então, antes, falando assim, lá da minha carreira, né, como eu te falei, eu formei em economia, eu fiz parte do meu curso de economia na França também, né? Eu sempre tive esse desejo de ir para lá e para cá. Eu sempre tive uma inquietação, assim, né? Tipo, as coisas nunca foram sempre suficientes, assim, para mim. Então, quando eu me formei, eu fui para São Paulo, né? Nada mais do que ir para São Paulo para estar no mercado, né? Conhecendo as pessoas e tudo mais. Então, eu trabalhei em algumas multinacionais. Sim. E startups em São Paulo. Você é do Rio Grande do Sul, certo? Isso. A minha família, e é bom ressaltar também que, assim, a minha família inteira é do Rio Grande do Sul. E aí, se pegar aquela coisa bem histórico-familiar, né? Minha família veio da Itália para empreender no Brasil. Meu pai saiu do Rio Grande do Sul para empreender no Centro-Oeste. Então, a gente tem uma coisa muito familiar, ancestral, desse desejo de fazer acontecer, de movimentar, né? Então, eu fui morar em São Paulo para trabalhar e para estudar também, que foi lá onde eu fiz a minha pós. Você estudou aonde? Eu fiz economia na UFG e pós na FIA, da USP. Então, lá eu comecei a conhecer o ecossistema, entender como é que funcionava o mercado, fazer networking, né? Conhecer as pessoas e tudo mais. E aquilo lá foi me abrindo o caminho de possibilidades, assim, do que eu poderia fazer além de trabalhar em empresas, né? E acho que uma coisa interessante que eu gosto de ressaltar, assim, do meu perfil e do que me levou também a querer empreender, que eu sempre trabalhei em planejamento estratégico. Então, quando você trabalha em estratégia e planejamento, você tem um olhar 360 muito grande da organização. Você entende como é que funciona todas as partes. Sim. E você conecta tudo isso. Então, isso me proporcionou ter uma visão de negócio muito estruturada, porque eu entendia como é que funcionava, né? Desde venda, demanda, financeiro, o marketing, as decisões, né? Quando você está numa área mais estratégica, você tem muita proximidade com quem está tomando decisão, que são os conselhos das grandes empresas, né? Sim. Então, isso me fez ter uma visão muito estruturada e processo de gestão e etc. para conseguir me habilitar. Então, isso também foi um processo para mim muito importante nesse sentido, né? De estar em São Paulo, no maior mercado hoje brasileiro de empreendedorismo e negócio, e conhecer pessoas com muita expertise, assim, né? Desde multinacionais, como eu comentei com você, né? A Pernod e a Brauforma, que foram grandes multinacionais que eu passei por um bom tempo, assim. Me proporcionou a viajar fora para conhecer mercado, ter esse contato global, né? Então, isso foi bem importante nessa estruturação toda, assim. Entendi. E sua família te apoiou nessa mudança? Porque é uma mudança radical, né? Você sair de uma multinacional para empreender, como é que foi isso? É interessante isso, porque o meu pai... Até assim, meu pai e minha mãe, né? O meu pai, ele é muito apoiador nesse sentido. Desde quando eu decidi fazer o meu curso de graduação e a minha carreira, ele sempre falou assim, veja o que faz bem pra você. E quando eu tomei essa decisão de falar assim, olha, eu vou sair disso tudo pra montar o meu negócio. O meu pai super apoiou, porque ele fez esse movimento. Agora, a minha mãe, ela já falou assim, minha filha, você tá tão bem, você viaja, você tá Já estava há quanto tempo trabalhando? 6 anos já. E eu estava no cargo de liderança, então viajar para fora, né?
Aí ela, mas você ganha tão bem, você vai fazer isso, você conhece o mercado de São Paulo. Só que eu tinha um desejo assim, latente, que era muito além disso, de estar trabalhando naquele lugar, gerando para aquele lugar. Eu tinha uma necessidade maior e aquilo foi aumentando cada vez mais o processo, né? E quando você está no meio também, você entende algumas coisas que para você não faz tanto sentido, que você quer fazer diferente. Então aquilo ali foi me gerando um desconforto e eu precisava sair daquilo. Mas, no geral, meus pais super me apoiaram, porque eles sempre me apoiaram em tudo. Eles são maravilhosos, por sinal. E sempre me deixaram muito livre no sentido de o que te faz bem. Eu nunca tive nada imposto, sabe? Então, acho que isso também é muito importante. E eu tenho uma coisa que eu comento também com as pessoas eu tenho muita segurança familiar, assim, dos meus pais. Teve um apoio, né? Sempre eu tenho apoio, eu tenho estrutura. Né? Isso faz muita diferença, até para você com fazer certeza. O movimento que eu fiz. É óbvio que tem gente que faz movimento sem ter toda essa segurança. Mas isso me ajudou muito nesse movimento de falar, olha, vou fazer isso, vamos lá. Mas o que é importante também que eu gosto de ressaltar, como uma pessoa de planejamento e organizada, eu me organizei para isso. É isso que eu te perguntar, demorou quanto tempo de quando você começou a pensar em empreender para de fato você sair da empresa? Foi 1 ano e meio. Até que não foi tanto tempo, né? Não foi tanto, mas eu fui me organizando nesse processo, desde financeiramente, entender o que eu tinha que fazer. Fiz outras coisas no meio desse caminho para também eu me sentir mais segura. Então não foi cursos? Fiz cursos. Fiz Quais outras cursos coisas. Você fez? Eu fiz esse que você nem comentou, mas é o de especialização em negócios de impacto na SPM, eu tenho uma especialização também. Sim. E várias outras coisas que me apareciam, porque quando você está nesse lugar buscando, você começa E aí uma coisa importante que eu fiz muito nesse processo, que eu acho que dica de ouro para quem quer fazer mudança e transição, assim. Gente, bota as caras, né? Vai falar com todo mundo. Eu marcava conversa com Deus e o mundo. Assim, eu chegava lá assim, eu não sei porque eu vim aqui, mas eu quero conhecer o que você está fazendo. De empreendedores? De empreendedores, de pessoa do mercado de São Paulo. E eu tava lá, né? E o negócio estava efervescendo, né? De negócio de impacto, que é a temática que eu trabalho. Então tava surgindo muita coisa lá em São Paulo. Então eu mandava e-mail assim, fulano, gostaria muito de falar com você. Na cara de pau, mesmo sem conhecer. Menina, eu fui falar com tanta gente. E era muito engraçado. E o que eu achei muito interessante, o que me chamou muita atenção nesse processo, é que as pessoas me recebiam muito bem. Porque quando você está trabalhando no mercado de multinacional que é totalmente diferente, você não vai conseguir nunca fazer uma conversa assim com o diretor, presidente. Sim. Eu mandava e-mail, a pessoa mesma respondia. E ela falou assim, não, vem aqui, chega aqui, dia tal, a gente conversa. Uhum. E aí isso tudo foi também me dando um caminho, assim, né? Então eu falo isso para todo mundo. Gente, quer mudar, quer ir pro nicho, vai falar com as pessoas. Quem é que tá fazendo? Bate na porta, vai lá, conversa, sabe, assim? Porque essas pessoas, elas já passaram por uma certa jornada e elas vão fazer isso. Inclusive, quando eu vim para cá, e depois de alguns anos, eu acabei sendo essa pessoa, né? Hoje eu recebo muita gente e eu gosto de contar um pouco para as pessoas entenderem que existe uma jornada. Eu não cheguei aqui, simplesmente cheguei. Não, eu fiz um monte de coisa, fiz um monte de movimento, falei com um monte de gente, fiz um monte de curso. Então, esse processo todo, ele precisa ser visto, assim, né, da jornada em si, que ela também não é fácil, né? E como você conheceu a Hub? Então, nessa jornada aí lá em São Paulo, eu comecei a frequentar um monte de lugar. E essa história é muito engraçada, porque eu fui num festival de inovação que teve lá em São Paulo, que era super novo, era do lado da minha casa. E lá eu ouvi uma palestra de um cara que estava falando sobre financiamento coletivo. Aí eu falei com ele, aí eu peguei o contato dele, mandei uma mensagem, falei assim, olha, eu quero marcar uma conversa. Quando eu cheguei lá para fazer essa conversa com ele, eu conheci a sócia dele. Daí ela falava assim para mim, eu passei por isso que você está passando, de mudar tudo. Vai lá conhecer o Impact Hub. Eu falei, gente, o que é Impact Hub, né? Eu não entendia. Porque tinha um lá em São Paulo, na Bela Sintra. Aí o que eu fiz? Fui lá conhecer, me inscrevi no negócio, eu não entendia nada, porque imagina, você vem de um mercado super estruturado, tradicional, para um negócio de inovação, disruptivo, economia regenerativa, novas economias, e eu não entendia. E aí, nesse processo, eu me inscrevi num curso que chama Teoria U, eu super recomendo, inclusive, do Otto Teoria U? Teoria U do Otto Schama, é um professor do MIT. Isso. É uma metodologia que você começa a entender de forma estruturada e coletiva um processo
de mudança que você quer provocar, e você vai fazendo todo um... Ele chama de porque você vai lá no fundo e você cria uma solução coletiva. Então, você passa toda a jornada. E ele fala que essa criação coletiva aqui no final, ela vem de um lugar que não é esse lugar racional, é uma coisa que o todo se entendeu e você cria uma coisa que vai muito além do que você poderia imaginar. Que bonito. É maravilhoso. E tem várias técnicas no meio desse processo. Ele é um professor do MIT, o Otto Scharmer. Inclusive, aqui em Brasília, a gente tem um professor que é coordenador geral e ele está muito próximo ao Hub e ajuda a gente nessa metodologia do processo. Então, tudo que a gente aplica, a gente usa isso. E eu fiz esse curso lá no Hub e aquilo foi me abrindo. Assim, eu falei, gente... Não é assim que funciona o processo e tal. E aí eu fui começar a construir essa jornada que eu acreditava, e que aí também foi o processo. E aí eu comecei a entender o que era o Impact Hub, né? E eu falei, nossa, faz todo sentido. O que é o Impact Hub? Qual é o propósito? Exatamente. O que é o Impact Hub? O Impact Hub é uma organização global e é focada em apoio e desenvolvimento de ecossistemas de empreendedorismo de impacto. Então, a gente é o quê? É uma dinamizadora de ecossistema. Então, tudo que a gente faz é criar um ambiente propício para desenvolver negócios de impacto. O que são negócios de impacto? É isso, né? Uma pergunta vai levando a outra. Uma pergunta vai levando a outra. Mas negócios de impacto são o quê? São negócios que resolvem problemas socioambientais e têm indicadores de impacto. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você identificou um problema socioambiental, sei lá, fome, lixo, e você falou assim, cara, eu posso criar um negócio a partir disso. E eu vou criar um negócio que vai resolver um problema da comunidade ou das pessoas que estão inseridas, mas vai gerar dinheiro. Por quê? Quanto mais recurso financeiro eu tenho, mais eu consigo escalar esse negócio. E mais impacto eu consigo gerar para a sociedade. Então, eu posso dar um exemplo aqui de negócio de impacto, que tem a PIP. Foi desenvolvida pelo Ezequiel, ele é do Rio Grande do Sul, ele nem está no Brasil agora. Ele desenvolveu um produto químico. Na verdade, assim, ele entendeu que existe um problema de escassez de água, né? Você vai em alguns países, a água é uma coisa super difícil, Sim. Contaminada, etc. Ele desenvolveu um produto químico que, se você põe na água, no vaso sanitário, ele tira o cheiro e a cor, então você não precisa ficar dando descarga. Ou seja, você economiza água. Inclusive, tira o cheiro? E tira o cheiro e a cor da água. A gente tem no nosso espaço, inclusive, a PIP a gente usa. Então, o que acontece? Ele identificou um problema da água, ele criou essa solução e ele está gerando indicadores de economia de água, de acesso à água, etc. E ele está gerando um negócio. Então, é desse lugar. Ele é um negócio que surge com a essência de resolver um problema. Então, é muito diferente. Você, por exemplo, quando você compara... Eu trabalhei em empresas de bebidas, né? Ela não está resolvendo um problema socioambiental, ela gera um negócio e tá tudo bem também. Mas não, o negócio ele surge com a necessidade de olhou para aquele problema e falou assim, eu quero criar uma solução. E aí você imagina aqui no Brasil o quanto de negócio a gente pode criar com tanto problema socioambiental que a gente tem. É maravilhoso, assim. Eu, além de apresentadora e atriz, tenho uma produtora, né, que é focada em criar, produzir conteúdos para TV, cinema, redes sociais que falam de diversidade, principalmente da representatividade racial, que é a Move Maria. Mas é interessante você falar isso porque quando eu criei a empresa, foi muito antes de vir essas terminologias que são razoavelmente novas, né? Essa coisa do negócio de impacto, capitalismo consciente, enfim. Então, eu vejo que está havendo uma mudança também na sociedade, buscando mais esse tipo de consumo ou de empresas, né? Você concorda? Eu concordo. Mas antes de você responder, já deixei aqui para o nosso próximo intervalo, para a gente dar sequência nesse bate-papo super gostoso aqui no nosso programa Perfil e Negócios. Já voltamos. E estamos de volta com o nosso programa Perfil e Negócios. E quem está aqui do meu lado é a Deise Nicoleto, economista e sócia fundadora do Impact Hub Brasília.
Bom, Deise, eu terminei o bloco anterior te perguntando sobre como você vê as pessoas, a sociedade hoje buscando, né, mais esse tipo de empresa de consumo, de impacto socioambiental, enfim. O que é que você acha? Eu concordo super. Inclusive, existem pesquisas que mostram que, pesquisas principalmente, não aqui no Brasil, mas fora, né, porque o ecossistema de negócio de impacto se desenvolveu antes na Europa, que as pessoas, principalmente a geração millennials, né, eles não investem mais em negócios se não tiver esse olhar de socioambiental. Então, isso assim está virando um processo super importante. E na época da pandemia, não sei quantas pessoas acompanharam, surgiu um monte de fundo de investimento em negócios de impacto. Ah, é? E teve fundos que captaram em um dia 50 milhões, assim. Então, esse olhar é uma exigência que os consumidores estão trazendo, né, de investimento. Mas a gente tem que tomar cuidado, que tem muita coisa também de fachada, né? Sim, tem o estou aqui fazendo diversity wash, sim. Impact, exatamente. Então, o que a gente tem que cuidar é com realmente... Aliás, depois é bom você explicar o que é isso que eu falei aqui. Na verdade, são organizações que estão muito mais de fachada falando que estão fazendo, mas não têm indicadores. E quando a gente fala de negócio de impacto, você tem que mensurar o impacto. Você não tem indicadores financeiros, você tem que ter indicadores de impacto. Sim. Porque senão você vira essa coisa de fachada. Eu só tô mostrando, fazendo propaganda e tal. Mas e aí, o que você está fazendo real? Você tem de pessoas... Você está olhando para a diversidade? Você está olhando para um ambiental dentro da sua organização? Não tá, né? Aí você vai pegar de dados, não tem, né? Sim. Então, a gente tem que cuidar muito com esse movimento de para fora e não para dentro que está acontecendo, né? Do tipo... né? Não tem aquele faça o que eu digo, né? Tipo, tem que fazer. Sim. E aí a gente vê essa cobrança muito hoje do ecossistema, das pessoas. Elas querem negócios que façam sentido. Então, propósito, né? Com propósito. Principalmente essa população mais jovem também está vindo com isso, né? Tô errada? Não, você está certíssima. E aí, quando você olha para isso, é o seguinte, né? É aquele olhar do tipo, eu estou empregando o meu dinheiro, minha energia, mas tem que ser em coisas que façam sentido para o ecossistema. Então, as pessoas elas estão com um olhar muito mais de consciência causal, né? Do tipo, se eu ponho dinheiro aqui, eu estou pagando para essa empresa contrata uma galera que é assim, que faz isso para o ecossistema. Então, eles têm uma noção muito mais da geração dessa cadeia do que a gente tinha anteriormente, né? Eu mesmo, né? A gente veio de uma geração assim que você não olhava para isso e agora você fala, cara, eu não posso colocar minha energia, meu tempo, meu dinheiro em um lugar que não está olhando para isso, né? Então você está vendo esse movimento, a gente vê esse movimento, a gente vê muito movimento de grandes organizações. A gente pode até olhar para várias. Se a gente pegar notícias de escândalos também que a gente vê, né, de pessoas que foram mortas por não sei o quê e aquela coisa toda, tá aí. Ninguém mais suporta estar num lugar onde não está se olhando para o ecossistema como um todo, né? Porque Com certeza. E aí eu gosto muito de... E aí resgatando um pouco o que eu falei da teoria U, desse olhar de negócio de impacto, as pessoas têm que começar a se conscientizar que a gente faz parte de um todo. Não é eu como indivíduo aqui. E esse todo tem consequências das ações que eu faço. Sim. Então o que eu posso fazer hoje para melhorar aquilo que eu faço? E é trabalho de formiguinha, assim, né, de negócio de impacto. Você vai conscientizando, vai mostrando a jornada, como é que você pode fazer negócio, como é que você pode ganhar dinheiro com isso, né? E eu gosto de trazer esse olhar consciente do também. A gente vive num movimento, num mundo, que o dinheiro, ele é usado para isso. Então, como é que a gente pode usar isso de forma benéfica para o negócio que a gente está criando e a gente consegue escalar isso? Perfeito. Então, esse olhar que as pessoas têm que ter, assim, quando a gente fala. E tá todo mundo procurando por isso. Tem gente ainda que não se identificou, mas começa a se questionar, assim, peraí, para onde está indo isso? Quem são as pessoas que trabalham nesse lugar? Estão olhando para a diversidade, né? Então, é nesse lugar, assim, que eu chego e vejo que as pessoas estão indo para isso. Com certeza. Agora, me tira uma dúvida. Para quem tem empresa, tem algum negócio que é de impacto, quais são as vantagens de estar dentro desse hub? Então, quando você faz parte do ecossistema de negócios de impacto, do Impact Hub, né, como um todo, você faz parte dessa cadeia toda, né? Você entra para um ecossistema que você consegue acessar muitas pessoas, né? Então, hoje, a gente tem hubs no mundo, mais de 121 hubs no mundo. Então, imagina que você tem um negócio, você entra para algum programa de aceleração e incubação, ou está no nosso espaço físico, enfim. Você consegue acessar inúmeras pessoas, especialistas, expertise, a gente tem mentores para isso, você consegue acessar as pessoas
muito interessantes. Então, por exemplo, a gente tem esse que eu comentei com você, a Pipe, eles participaram de um programa de aceleração com a gente, de escalar, que eles foram para Genebra e lá eles acessaram os maiores players de saúde do mundo. Então a gente consegue colocar gente na mesa assim, PNUD, ONU. Para ser investidor. Para ser investidor, para entrar em contato, para você conseguir escalar. Porque a gente trabalha em rede, então a gente tem acesso a pessoas que podem facilitar esse ecossistema para os empreendedores. Desde investimento, desde rede, né, de contato, desde especialistas. Então, é um mundo que se abre para poder proporcionar esse desenvolvimento de negócio. Então, a gente está aí para apoiar esse empreendedor nesse sentido, né? Sim. Ele espalhar isso, escalar isso, não ficar no seu nicho, mas conseguir crescer, né? Não, é interessante porque a maioria, uma grande parte, né, dos empreendedores, muitas vezes, assim, até como eu mesmo, né, começam como MEI. Né? E você pensar em escalar, né, tem aí uma jornada de aprendizado, de crescimento profissional enquanto empreendedor, enfim, imensa, né? Não é fácil. Né? É uma jornada enorme. E aí, a gente dá esse suporte nessa jornada, né? Sim. E assim, quando você fala, né? Normalmente é isso, cria um MEI para conseguir gerar uma nota fiscal, né? Exatamente. A Move Maria nasceu assim. Eu não tinha tantas oportunidades como atriz ou como apresentadora, né? A gente sabe o quanto que tem uma invisibilidade negra imensa no Brasil por conta do racismo, apesar de estarmos num momento um pouco melhor. Então, eu falei, eu vou criar uma produtora para criar oportunidades para mim e para pessoas como eu. Daí nasceu a Move Maria, né? Então, muitos empreendedores hoje, quando abrem a sua MEI, abrem por sobrevivência. Exato. E não tem noção do negócio, né? Entender... Qual é o próximo passo? Exatamente. Então, inclusive, a gente tem programas rodando aqui no DF e no Brasil inteiro, principalmente focado nessa região mais periférica de pessoas que não conseguem, que é isso, assim, abri um MEI, não sei valorizar o meu negócio, não sei qual é o próximo passo, então a gente monta uma jornada toda estruturada, do tipo, qual que é a sua missão, qual que é a sua estrutura, o que você precisa para crescer, como é que você vai desenvolver isso, quem são as pessoas que você tem que falar, para quem você tem que mostrar, aí a gente fala, vou te apresentar para fulano, porque fulano tá precisando disso que você tá oferecendo, então a gente vai estruturando, porque a jornada empreender é muito solitária. Sim, totalmente. É solitária, é difícil, tem muita burocracia, tem gente que vai querer passar a perna, e a coisa de sócio, é uma loucura. Então, a gente vem com esse lugar de suporte mesmo. A gente tem uma metodologia também que a gente traz essas de comunidades em práticas, que são momentos de encontro entre esses empreendedores para eles trocarem. Porque imagina só, você traz uma dificuldade que você tem e o outro também tem, mas ele já achou a solução, ele pode apoiar nisso. Então, não necessariamente a gente vai dar o suporte todo, mas as pessoas podem te apoiar da comunidade. E conecta também esses pequenos fornecedores, pequenas empresas para grandes empresas multinacionais. Sim. A gente também faz esse processo todo. Então, a gente consegue trazer nessas jornadas todas, pessoas, né, desses ecossistemas maiores para eles olharem para isso. Inclusive, quando a gente fala também do processo de inovação aberta, né, que é quando você começa a buscar, você identificou um problema e aí você busca no ecossistema soluções. Normalmente, as grandes organizações, eu estou falando de corporações muito grandes, elas chamam a gente para fazer esse processo de inovação aberta, que é justamente para isso. Pesquisa e desenvolvimento em grandes multinacionais é muito caro. Sim. Então, ele fala assim, como é que eu consigo trazer inovação que não seja cara para mim, mas que esteja no ecossistema? Então, a gente faz chamadas onde a gente traz esses empreendedores para trazer essa solução para essa grande empresa. E aí começa essa contratação dessas startups para essas grandes empresas através desse processo de inovação aberta. Perfeito. Então, a gente faz isso em órgãos públicos federais, né? Então, todo esse processo está aberto. Imagina você conseguir ser fornecedor para uma grande organização, um órgão público, né? Através da inovação aberta. Então, a gente vai abrindo os caminhos, né? Não é fácil, mas a gente está aí para facilitar esse processo. E paga para fazer parte desse hub? Como é que funciona isso? É só entrar no site? Como que é? Para você ser membro do Impact Hub, paga. E tem um mas não é coisa muito... que varia de... até R$100, assim, para você ser membro do Hub. Para você estar lá na jornada, entrar no nosso link, acessar. Aí depende também o que você escolhe. Se você quiser ter um espaço, você se associa, etc. Mas os programas e essas chamadas, normalmente elas são gratuitas, porque a gente tem essa grande organização pagando para isso,
Então, ela paga para a gente realizar esse serviço de buscar, desenvolver esse negócio de impacto. Sim. Então, esse programa, por exemplo, que eu te falei do Lab Financeiro... o Descentraliza, é um programa de desenvolvimento de negócios de periferia com foco em negócios de impacto. Então, a gente tem grandes instituições pagando para isso e a gente vai, faz uma chamada, essas organizações se cadastram e a gente começa a jornada. Eles não pagam nada por isso. E, às vezes, ainda ganham prêmio no final para desenvolver um negócio. Entendi. Então, a gente tem grandes clientes que querem financiar esses processos, eles pagam para o nosso serviço e a gente faz essa chamada para esses empreendedores, para eles participarem. Tem algum case de alguma empresa, algum empreendedor daqui de Brasília que você possa compartilhar? Cresceu exponencialmente, sei lá. Eu gosto muito da Bárbara do Verde Novo. Ela faz coleta de sementes e ela ajuda a restabelecer o ecossistema. E ela coleta sementes no cerrado. E é muito interessante porque ela, quando ela conheceu o Hub, ela nem sabia o que era negócio de impacto. E hoje ela está participando de todos os programas, ela tá enorme, assim. Aliás, super recomendo convidá-la. E ela desenvolveu o negócio dela de coleta de semente. Então, hoje, para fazer a restituição de bacias, ela tem grandes parcerias com grandes organizações também para plantar sementes, crédito de carbono, essas coisas todas. Então, ela tá desenvolvendo esse ecossistema. E ela começou do nada, entendendo? Ela participou dos nossos programas, a gente foi dando apoio para ela nessa jornada e hoje ela está aí como uma grande empreendedora de sucesso de negócios de impacto, que é a Verde Novo. Maravilhoso. Ela é ótima. E é mulher. É boa. Como que você vê hoje o empreendedorismo feminino? Bom, aí você vai concordar comigo. A questão, né, dos preconceitos, enfim. Eu acho que não é uma jornada fácil, tá? Eu acho que eu já fui em reunião que nem olhavam pra mim, né? Nem direcionam, assim, eu tenho um empreendedor, homem hoje, né? O meu sócio, ele é homem. São só vocês dois? Não, somos nós dois. Tá. Aliás, meu sócio, assim, quando você encontra um sócio que é parceiro de propósito, assim, as coisas expandem, né? Então, assim, eu tenho uma admiração total. Meu sócio do Descartesini, maravilhoso. A gente está super bem, a gente tem um propósito muito alinhado. E ele sabe esse lugar de empreendedora feminina, ele tem muita sensibilidade. Essa empatia. Total. Muita. E ele tem essa sensibilidade, eu comento com ele algumas coisas. Eu acho, assim, do que eu já vivi, não é fácil. Eu acho que as portas, elas são menos abertas, assim, pra gente. Tem um preconceito de ser mulher. Tem reunião que as pessoas nem olham pra você. O que você fez quando nessa reunião não olhava pra você? Eu olhei para aquilo, eu continuei falando, fingindo que não era assim, né? Eu fui respondendo. Mas eu acho que ainda estava muito imatura naquele momento de dar uma resposta mais incisiva. E eu fui aprendendo essa jornada também. Porque a minha experiência nas multinacionais, imagina, era só homem, eu era a única mulher, normalmente. Então você se masculinizar. Você acaba se masculinizando, né? Pra estar num lugar, você toma atitudes que não são suas. E aí eu vivi aquilo, isso foi uma coisa também que me fez mudar. Eu vivi aquilo e eu falei, não é isso. Cadê o eu feminino de mulher empreendedora? Não tá nesse lugar. Então, eu acho que hoje, com a conscientização, esse movimento todo, abre-se mais espaço. Mas eu ainda vejo dificuldade. Eu acho que são coisas muito sutis, que às vezes se você não estiver muito atenta, você não repara, assim, sabe? Sim, com certeza. Você deve sentir isso também em vários aspectos. Mas eu acho que até por o Impact Hub em Brasília hoje está muito consolidado, pela rede, por mim também aqui, as coisas se tornaram mais fáceis. Mas não é uma jornada fácil, assim, de você conseguir ser bem recebida, de abrirem porque você é mulher, sabe? Sim. Então, às vezes, inclusive, eu às vezes faço para o meu sócio, vai fulano, porque eu sei que se é esse público, você vai conseguir falar melhor. Exato. Então, eu acho também assim, não dá para impor tudo para tudo, né? Como a gente está nesse lugar, a gente vai conscientizando. Eu acho que a gente tem que ter essa que eu falo muito, é hackear, entender, falar assim, não, manda o fulano então para fazer isso. E você ir... Estratégico, né? Mais estratégico. Você vai entrando e quando você vê, você já tá lá. Uhum. Então, esse é o processo. Porque, assim, não é eu física aqui ou eu mulher. É o que eu faço. Eu falo muito isso para as pessoas. Tipo, o que... E eu admiro muito quem faz, né? Eu sou essa pessoa que admira quem faz. Então, avalie o que eu fiz. Eu acho que esse é o lugar, entendeu? Não ficar por aspecto físico ou... Enfim. Então,
E aí isso tem muita concretude, né? O meu sócio fala muito disso, da concretude, né? Eu falo assim, a gente tem muita concretude no que a gente faz, independente de quem são as pessoas, assim, né? De aspectos físicos e tal. A gente tem concretude, a gente entrega, a gente faz coisas com qualidade. Então, acho que é esse lugar, assim, que tem que ir conquistando e mostrando, mas não é uma jornada fácil. Sim, com certeza. Deise, eu queria que você falasse agora um pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Global da ONU, também conhecido como ODS. Por favor. E isso está muito conectado com o Impact Hub, inclusive. Tudo que a gente faz é ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a ONU, antes, eram as metas do milênio, né? Várias organizações se conectaram, fizeram uma reunião e falaram assim, o que a gente precisa fazer para chegar num lugar mais sustentável? Aí as metas do milênio foram atingidas e eles criaram as ODS, né? São 17 ODS. Então, cada uma trata um assunto lá de pobreza, diversidade, inclusão socioambiental, enfim. Tem uma série, justiça, etc. Cada ODS é o objetivo para a gente atingir uma Agenda 2030, para a gente estar num lugar melhor, né? E cada ODS lá também tem as metas, né? Então, isso que eu indico para as pessoas. Quando você tem o seu negócio, que indicador do ODS está ligado ao seu negócio? E como é que você mensura isso? Sim. Né? Porque eu vejo algumas pessoas colocando o símbolozinho das ODS coloridas, né? Mas não está mensurando esse impacto, né? E aí, tudo que a gente faz é para essa agenda. E em 2019, inclusive, a gente recebeu um selo da ONU em Genebra como a organização que mais foca e desenvolve negócios para impulsionar as ODS. Então, a Impact Hub global. Uau, que maravilha. Sim, a gente tem muita proximidade com a ONU, com o PNUD, então tudo que a gente faz, então todos esses projetos, programas, o nosso espaço que tem todo esse olhar sustentável, a gente tem indicadores de impacto. A gente consegue falar assim, a gente está fazendo isso, tem essa de diversidade, tem tudo isso aqui e que liga às ODS. O que eu comento também é que não necessariamente os seus indicadores, né, de impacto, né, estão ligados à agenda ODS, podem ir além da agenda ODS. A gente precisa se ater só a esses objetivos, né? A gente pode olhar para coisa muito maior. Então, as ODS, elas são esses objetivos que foram criados pela ONU e outras organizações que participaram justamente para a gente criar uma agenda focada com ações para a gente chegar em 2020, 2030 melhor. Por isso que muito se fala também da Agenda 2030, né? Sim. Que é essa agenda de 2030. Mas não estamos indo muito bem, né? Não? Não. Estamos? Então, tem muitos indicadores que a gente não conseguiu alcançar ainda, né? A gente está nesse processo. Tem uma mensuração aí que tem uma preocupação, principalmente com a pandemia. Isso fez o negócio cair e a gente está em outro patamar. Sim. Então, tem um esforço aí da gente olhar para isso nos nossos negócios, como é que a gente pode impulsionar, né? Então, as grandes organizações, multinacionais, órgãos públicos, tudo tem que começar a direcionar seus esforços para as ODS, né? Com certeza. A gente conseguir estar num patamar melhor da próximos anos. Deise, como que faz para a empresa fazer parte da Impact Hub? Quais são os pré-requisitos? Como que funciona? Então, tem várias formas de participar dentro do Impact Hub, né? Desde essa que eu comentei sobre ser membro do Hub, então você consegue fazer uma assinatura mensal lá para participar da rede. E aí você vai... Tem algum tipo de tamanho da empresa? Não tem pré-requisitos de tamanho, etc. Né? Quando você vira membro, não tem esse pré-requisito. O que é o virar membro? É você ter acesso à nossa rede e participar, a gente tem uma plataforma tipo o LinkedIn, que você se conecta com todo mundo, e aí tem um mundo que se abre, né, de eventos, experiências e troca com as pessoas. Sim. Aí, além disso, a gente tem o nosso espaço físico, que tem pessoas que ficam lá alocadas fisicamente, que são organizações, mas aí a gente tem os nossos projetos e programas. Os programas, dependendo de qual programa que a gente está fazendo, tem muito especificado que tipo de organização que participa, tá? E isso vai dependendo de cada época quando eles estão acontecendo. Então, como eu comentei com você, esse do Descentraliza, ele é um programa para negócios de periferia. Então, a gente tem critérios muito claros da participação. Então, quem que pode participar? Tem que ter olhar de negócio de impacto, tem que ter esse tamanho, não precisa ter CNPJ. Então, a gente tem essa clareza. Então, dependendo da jornada e do programa que está aberto naquele momento de desenvolvimento do empreendedorismo, do empreendedor, ele vai ter especificidades. Esse outro que eu comentei da Accelerate 2030, que ele é ligado às ODS e é junto com o PNUD,
ele já é para negócios que querem escalar fora do Brasil. Aí é outro patamar de negócio. Então vai depender de cada programa que a gente está desenvolvendo. Aí paga um valor a mais. Não, isso aí normalmente é gratuito. O empreendedor não paga. Ele participa aquela de uma seleção. Ele participa de uma seleção específica para participar disso. Então hoje a gente não tem esses programas de aceleração como normalmente tem que ser paga uma grana para participar. Não. A gente não tem. Normalmente a gente tem um financiador, porque ele tem um objetivo muito claro, às vezes essa temática de diversidade ambiental, e ele financia a gente para realizar e a gente faz essa chamada gratuita para os empreendedores. E normalmente tem prêmio também. Maravilhoso! Gente, dá vontade de já fazer parte da Impact Hub Brasília. Sim. E quem quiser fazer parte, como conecta vocês? Qual o site? Instagram? Calma, no próximo bloco a gente vai fazendo enganches para deixar vocês aí curiosos e continuarem assistindo a gente. Porque a conversa está muito boa, mas, porém, todavia, a gente precisa ir para um intervalo. Daqui a pouquinho tem mais de programa Perfil e Negócios. Até já! E o programa Perfil e Negócio está de volta. Hoje eu entrevisto a economista Deise Nicoletto, que largou o emprego em uma multinacional para fundar a Impact Hub Brasília. E no bloco anterior eu tinha perguntado como é que faz para se conectar à Impact Hub, qual o Instagram, site, porque realmente dá vontade de fazer parte desse ecossistema, né? Como é que é, Deise? Maravilha. Então a gente tem o nosso site, que é impacthubbrasilia.com.net. Peraí, repete aí. Já errei, tá vendo? .com.br, já fiz automático. Mas vamos lá. A gente tem o nosso site, que é o impacthubbrasilia.net. Tá. E a gente tem o nosso Instagram, que é @impacthubBSB. E tem o LinkedIn também, que é Impact Hub Brasília. Você consegue acessar, se conectar, mandar mensagem. No site tem o nosso WhatsApp para entrar em contato direto. E se quiser mandar e-mail, também é brasilia@impacthub.net. Entendi. Então esses são os contatos para falar com a gente, se conectar com a rede e fazer mais impacto. Muito bom. E vocês fazem eventos também, né? Como é que é? Sim. A gente tem eventos que são nesse lugar de inspirar. Porque a gente entende que, além de apoiar o empreendedor, a gente tem que desenvolver esse ecossistema para as pessoas entenderem que é negócio de impacto, tá? Então, esse ano, por exemplo, a gente realizou 2 eventos em parceria. Um foi o de Impacta, junto com o pessoal do Impacta Advocacy, que foi o Fórum de Advocacy. O que é o Advocacy? É esse movimento coletivo para a gente falar sobre a pauta de impacto. E eu gostaria de trazer um ponto que é bem importante, que muita gente não sabe. Existe uma estratégia de investimento em negócios de impacto no governo federal. Sério? No MDIC. No quê? No Ministério de Desenvolvimento do MDIC, é o de Inovação e Desenvolvimento. MDIC? É Desenvolvimento... Ministério de Inovação, Desenvolvimento e Comércio. Acho que é isso. MDIC. A N Impacto. Sim. E na N Impacto participa um monte de órgãos públicos e da sociedade civil, inclusive a gente participa. E qual que é o objetivo dessa estratégia? Justamente desenvolver esse ecossistema de negócios de impacto, criação de fundos de investimento, aumentar negócios de empreendedores, mais startups de negócios de impacto. Então a gente está nesse desenvolvimento desse ecossistema. E essa pauta ela é muito importante, porque hoje, inclusive, estão se criando projetos de leis para negócios de impacto. Em Brasília, a gente já tem a PL, a gente está no processo de aprovação do decreto, e a gente já articulou também. Então, esse é o olhar da Advocacy nesse fórum. E a gente também fez o fórum Movimento Novas Economias. Por quê? É um olhar que a gente traz vários atores do ecossistema para a gente pensar nessa nova forma de fazer negócio. Sim. Esse negócio que você olha para o ecossistema, né? A gente está falando de economia criativa, economia regenerativa, economia colaborativa. Então, a gente traz vários atores, e a economia Donut também, né? Que é uma nova forma de fazer negócio que está surgindo lá em Amsterdã, que é olhar do negócio muito além do que a gente vê, né? De gerar lucro, mas é um olhar desse negócio que vem um serviço que seja útil para o ecossistema e que gera sustentabilidade financeira.
Então, esse movimento Novas Economias também a gente... É muito interessante, depois quem quiser procurar no YouTube, a gente tem pessoas palestrantes, tem as pessoas do governo federal que estão nessa pauta, órgãos públicos que estão fazendo esse movimento. Então, a gente traz esses eventos para inspirar. Agora, Deise, eu queria saber o seguinte, uma empresa, digamos aí, uma média empresa, quer entrar no Impact Hub e quer escalar. Né? Qual é a jornada, né? Seja escalar pensando com cooperação internacional ou nacional? Como é que funciona? Então, o que a gente normalmente tem quando a gente está com os programas abertos para ela, elas se inscrevem para isso, né? Então, nesse processo todo, a gente faz o quê? A gente faz um roadmap, que é o quê? É o entendimento de qual a situação que está esse negócio. E aí a gente começa a criar um plano de ação. O que ela precisa fazer para melhorar, para a gente preparar ela para escalar. Então, às vezes, ela precisa melhorar planejamento estratégico, financeiro, a gestão, ou deixar mais claro a teoria da mudança e os indicadores de impacto. Aí a gente faz esse processo de desenvolvimento com ela. Quando ela passou por isso, a gente começa a fazer esse processo de network e conexão global. E aí a gente começa a introduzir qual mercado que é melhor para ela entrar, né? E aí o que é importante? A gente conecta com os hubs locais. Então, sei lá, seu negócio quer escalar na Espanha. Aí a gente começa a fazer essa conexão com os Impact Hubs lá e fala, olha, tem esse negócio aqui, como é que você pode conectar na rede? Como é que você pode fazer reuniões estruturadas para ele apresentar o negócio? Então, a gente consegue, por ser uma organização super capilar, a gente consegue acessar vários mercados com apoio local. E isso é muito importante, né? Porque é muito diferente você sair daqui para ir lá. Sim, da cara. Completamente. Imagina você ter apoio local de quem já é super conectado com a rede, Sim. com as organizações da sociedade civil lá, com os órgãos públicos, entender o mercado, como é que funciona. Então, a gente consegue dar esse apoio através desses lugares que a gente já está inserido. Com então, certeza. É uma jornada dessa forma estruturada. A Impact Hub Brasília tem quanto tempo? 6 anos. E quantas empresas, quantos negócios já foram impactados? Já foram mais de 100 negócios aqui em Brasília. Só em Brasília. E no Brasil? Aí a gente já passou de uns 5 mil. Por aí, mais até. E vocês têm em todos os estados? Não, como funciona? a gente está em 8 estados hoje. A gente está em Floripa, Curitiba, Manaus, Rio de Janeiro, Vitória, Brasília, será que estou esquecendo alguém? BH, São Paulo. E a gente está abrindo também agora em Goiânia e João Pessoa. E a gente pretende, se Deus quiser, ter mais estados futuramente, porque a gente entende que quanto mais a gente está mais local, mais a gente consegue apoiar empreendedorismo e fazer coisas mais relevantes para o ecossistema. Com certeza. O que é que falta para vocês estarem em outros estados? Como é que funciona? Normalmente você precisa de um empreendedor local. Alguém que quer... Por que acontece? O Impact Hub ele é enraizado localmente, porque ele entende a necessidade local. Então, qualquer hub que você for, ele não é igual ao outro. De Brasília não é igual ao de São Paulo. Não? Do que a gente não oferece... Não é uma franquia? Como se fosse uma franquia? Não é uma franquia. Tá. A gente trabalha em rede. Tá. Então, ele entende localmente o que é... O nosso propósito é comum, mas localmente o que aquela cidade precisa. Então, Brasília tem uma especificidade. Sim. João Pessoa tem outra, Curitiba é outra, Floripa é outra. Sim. Então, a gente precisa de atores locais que entendam esse ecossistema, entendem essa coisa de se conectar globalmente para desenvolver. Então, esse é o ponto-chave, assim. Então, aliás, quem estiver olhando, quem estiver assistindo isso e tiver interesse em abrir o Impact Hub local que não tem ainda, pode me procurar, porque a gente está apoiando esses empreendedores locais. Ai, muito bom. Para abrir mais hubs. Muito bom. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho, tá? Tá bom. Vou falar uma palavra e aí você fala o que seu coração mandar. Tá bom. Empreendedorismo. Fazer. Negócio. Conexão. Conexão. Ai, meu Deus. Conexão. Acho que coração. O todo. Escalar. Alcançar o mundo. Pessoas. Pessoas. Nossa, pessoas. Impacto social, vai. Não, mas pessoas peças-chaves. Peças-chave, muito bom. A gente não faz nada sem pessoas e isso é uma coisa muito importante do Hub. A gente só entende que a gente consegue fazer as coisas de forma coletiva. Que juntos a gente vai mais longe. Então eu não faço nada sozinha. Né? Eu não faço nada sozinha. Sim, com certeza. Quais são as parcerias que tem hoje a Impact Hub? Nossa, a gente tem muita parceria a nível global, nacional e local. Eu falo nomes ou...
Fica à vontade, você que manda. Então, a nível global, a gente, por exemplo, tem a BMW Foundation, que é da BMW, a WWF, né? Inclusive, tem um do conselheiro que é nosso conselheiro. A gente tem a GIZ, que é a Agência de Desenvolvimento Alemã. Aqui em Brasília, a gente tem o Instituto Sabin, Instituto Bancobras, Copeforte, Instituto CNP e várias outras organizações. Eu vou até ser injusta se eu começar a falar aqui os nomes. E acaba que não fala todos, né? Porque é muita gente, mas o que é importante entender? A gente está nesse lugar de articulação do ecossistema e a gente entende... E aí, uma coisa muito importante dentro do Hub, a gente não quer criar coisas que as pessoas entram em contrapontos, a gente quer coletivo. Por isso que a gente é um Hub. A gente quer trazer essa diversidade, a gente quer trazer esses atores diferentes para eles se conectarem e entender que sim, juntos eles podem fazer diferente. Independente se for concorrente. Então, às vezes, a gente põe concorrente para trabalhar junto. Maravilhoso. Porque é esse lugar, porque a gente entende que se tiver junto, a gente consegue fazer coisas muito mais significativas para o ecossistema, ao invés de ficar concorrendo ou mostrando que um é melhor que o outro. Isso é um desafio do Hub, da gente mostrar para as pessoas que sim, podemos fazer junto e a gente não precisa disputar com isso. Com certeza. Né? E qual é o espaço da Impact Hub para quem trabalha com economia criativa? Porque é complexa a economia criativa porque não é palpável, né? Não é às vezes, né? Não é uma caneta, não é um livro, enfim. Você fala... Quer dizer, até é um livro também, mas... Você fala da jornada ou como ele pode participar. Porque, assim, por exemplo, a gente fez um festival de artistas de impacto também, recentemente, né? A gente busca esses artistas e pessoas que estão criando coisas que estão ligadas às ODSs. Foi junto com o Nubank, inclusive. Então, também esse lugar, assim, desse espaço onde essas pessoas podem aparecer com seus processos mais criativos, artísticos, etc. Mas a gente faz muitos festivais também. Eu acho que uma coisa importante também de falar aqui, que o Impact Hub como rede, ele busca pessoas especialistas que podem oferecer coisas para a rede. Então, para a gente é muito importante, por exemplo, ter um empreendedor de economia criativa para mostrar o que ele está fazendo para o nosso ecossistema e para inspirar as pessoas. Então, ele pode estar nesse lugar também, apresentando a metodologia, o seu conhecimento, etc., para esses empreendedores locais. Sim, e muitas vezes também os empreendedores da economia criativa não aparecem, né? Esses números não são computados. Também tem isso, né? Nossa, isso eu acho que é um pouco de tudo do ecossistema que a gente estava comentando, né? A gente não tem uma mensuração clara ainda de números, de dados, né? Eu acho que isso também é uma falha. Falha não, eu acho que é muito novo, é muito recente. Como é que a gente consegue dar visibilidade, né? Sim. Inclusive, isso eu acho que fica até um chamado para os parceiros. Vamos olhar para esse ecossistema, vamos mensurar isso, vamos dar visibilidade para esses negócios, né? E fazer esse mapeamento mais estruturado, né? De uma forma que não seja autodeclaratório, mas que sim a gente consiga avaliar que aquilo lá está dentro das premissas estabelecidas, né? Entendi. E para a gente encerrar, qual livro, filme, música, enfim, o que é que você pode compartilhar aqui para inspirar os empreendedores? Olha, tem o livro do Sir Ronald Cohen, que ele é referência em negócios de impacto. Eu acho que chama Negócios de Impacto, inclusive. O investimento em negócios de impacto. Recomendo também entrar no site da Aliança pelo Impacto, se eu não me engano é aliançapeloimpacto.com.br ou .org, a gente tem que verificar. Também é referência, lá tem vários estudos. Procurar sobre a N-Impacto também. Digitar N-Impacto, você acha na internet todas. E aí você acha todo mundo do ecossistema que está fazendo. Entrar no nosso blog, a gente tem muito conteúdo também nesse processo todo. O Instituto Sabin, inclusive, também é um parceiro que traz muito conteúdo sobre negócios de impacto. Tem muitos podcasts, inclusive a gente tem o Hubcast, que é o nosso podcast de impacto, recomendo ouvir. E aí tem uma série de atores lá que fala sobre ecossistema. E tem um vídeo que eu gosto muito que foi o que me inspirou. É um vídeo muito simples do Jason Silva, que ele é um futurista, ele é americano, colombiano, que ele fala sobre a gente ser capitão da Terra. E esse vídeo, ele fala um pouco desse impacto. Ele fala, qual que é o impacto? O impacto é você impactar 1 bilhão de vidas, não é mais você gerar dinheiro, mas sim quanto que você pode gerar bem para o ecossistema. E esse vídeo, para mim, é muito inspiracional, assim. Então, eu deixei algumas dicas aí que eu acho que dá para começar a jornada. Maravilhoso.
Me veio aqui agora uma pergunta antes da gente terminar, porque a gente está falando tanto de inteligência artificial, né? Como que você vê esse processo da tecnologia impactando negócios de impacto? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que ainda eu não tenho clareza disso. A gente usa hoje algumas ferramentais para dar facilidade do nosso negócio, né? Sim. Mas eu acho que, como tudo, assim como o dinheiro, eu acho que a gente tem que ser inteligente e pensar como é que isso pode ajudar a gente a escalar os negócios de impacto e pode ser ferramentais. Então, eu vejo como forma positiva, assim, de ser tecnologias que podem ser inseridas nos negócios e pode gerar escalabilidade e mais rapidez no desenvolvimento. Então, é nesse lugar que eu venho, assim, em relação à inteligência artificial. Acho que ela pode apoiar a gente de uma forma bem estruturada de tecnologia para a gente conseguir alcançar muito mais gente, muito mais impacto. Hoje a gente ainda não tem uma inteligência artificial que trabalhe com... Nesse processo de inovação aberta dentro de órgãos, governos públicos, eles estão buscando muito inteligência artificial para, principalmente, cuidado com os dados das pessoas, de escalar coisas de serviços públicos. Então, imagina o impacto disso do acesso para as pessoas, né? Sim. Quando a gente fala de digitalização do governo também, né? Ele tem muitas coisas de inteligência artificial. Então, isso... Imagina, se alcançar pessoas que não tinham acesso à conta bancária, a dados físicos, né, de CPF. Imagina você conseguir isso. Então, essas organizações já estão fazendo uma escala muito grande a nível nacional também. Deise, que maravilha! Ficaria aqui horas conversando com você. Adorei também. Obrigado pela conversa, parabéns por esse trabalho tão importante de estar aqui compartilhando com a gente toda essa jornada empreendedora e também essas informações sobre Impact Hub e os negócios de impacto. Muito obrigada, agradeço super o convite. É muito bom dividir um pouco desse assunto que é o meu motor de vida e que faz diferença no mundo. Então, agradeço muito a conversa também, foi ótimo. Muito bom! Gente, hoje terminamos por aqui. Muito obrigada por estarem aqui nos assistindo. Me sigam também nas redes sociais, Maria Gal Real, e o programa Perfil e Negócios termina por aqui. Até semana que vem, porque vocês sabem, né? Assistir já é um ótimo negócio.